Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui então ao nosso estudo sobre o iluminismo, né? A gente vai falar agora sobre o surgimento do liberalismo, tá? O liberalismo, ele vai surgir também como, né, dentro da ideia dos filósofos do iluministas, né, como uma crítica ao funcionamento do antigo regime e mais especificamente em relação à economia, tá? Então eu coloquei aqui na lâmina, tá? Para vocês entenderem como que funcionava a política econômica da época do antigo regime, para a gente poder mostrar então os principais fundamentos da teoria do liberalismo econômico, tá? Então o mercantilismo era o nome dado, né, a forma como que os europeus organizavam a sua economia na época do antigo regime, tá? Qual era o principal objetivo do mercantilismo? A gente viu que lá nessa época do antigo regime, né, a nobreza e a população mais rica, né, eles viviam num sistema assim bastante com muitos privilégios, né, muito luxo, muita riqueza, tá? Então o mercantilismo ele foi organizado pelos estados nacionais europeus de forma a garantir a manutenção de toda essa riqueza, de todo esse luxo, né, para que a nobreza pudesse usufruir de tudo aquilo com bastante tranquilidade, tá? Então a gente pode falar sim, né, que o objetivo principal era reforçar o poder dos estados nacionais europeus na época do antigo regime, né? Nessa época, gente, acreditava-se que quanto maior o acúmulo de metais preciosos houvesse dentro de um país, sobretudo ouro e prata, que eram utilizados aí na cunhagem de moedas, maior seria a riqueza desse país determinado, tá? A essa forma de imaginar de medir a riqueza do país, né, através do acúmulo de metais preciosos, a gente deu o nome de metalismo, tá? E aí buscava-se, né, sobretudo, manter a balança comercial favorável. Né? O que é a balança comercial de um país? Né? A balança comercial nada mais é do que a diferença entre o que um país compra e entre o que ele vende. Tá? Então, quando um país ele compra mais do que vende, né? Quando ele gasta mais do que ele arrecada, a gente fala que a balança está desfavorável. E quando ele vende mais do que ele gasta, né? Quando ele tem uma arrecadação maior do que aquilo que ele gastou, a gente fala que a balança comercial está favorável, né? Ou equilibrada, né? Há um equilíbrio dentro da balança comercial do país, tá? Então o que ele fazia, quais eram os meios, né, que os estados nacionais absolutistas se utilizavam para garantir que essa balança comercial ficasse favorável, né? Em primeiro lugar, eles buscavam incentivar as manufaturas nacionais, tá? Quando eu falo manufatura, eu estou me referindo a aquelas seriam como se fossem fábricas, né? Hoje, só que na manufatura não existia a máquina dentro do processo produtivo, tá? Então a organização ela era parecida, né? Havia divisão do trabalho como existe na fábrica, mas não havia a máquina para acelerar o processo produtivo, tá? A produção era toda feita à mão. Então buscou-se incentivar as manufaturas nacionais para quê? Né? Para evitar que houvesse muitas compras de países estrangeiros, né? Ora, o objetivo não era comprar menos e vender mais,
né? Então, para isso era necessário evitar que se comprasse de fora, né? E como que o Estado incentiva a indústria nacional, né? Existem várias maneiras, né? Uma das maneiras que eles faziam nessa época era o quê? Aumentando os impostos para os produtos estrangeiros, tá? Toda vez que um produto estrangeiro ele entra num país, ele passa pela alfândega, né? Seja no porto ou no aeroporto, e esse produto ele tem que pagar uma taxa para o governo do qual ele está entrando. Então, quando o governo ele aumenta as tarifas, né, as taxas alfandegárias para esses produtos estrangeiros, significa o quê? Que quando esse produto ele chegar na mão do consumidor, ele vai chegar bem mais caro do que o produto nacional, tá? Então, essa é uma das formas que o governo tem de incentivar as manufaturas nacionais, o produto nacional, tá? E assim era feito na época do antigo regime. Outra maneira, né, bastante lucrativa de gerar divisas para os estados nacionais europeus era através do estímulo à expansão marítima e colonial, né? Porque quanto maior o número de colônias um país europeu tivesse naquela época, maiores as riquezas transferidas da colônia para a metrópole, né? Aliás, esse era um dos meios principais geradores de riqueza para os estados nacionais europeus, tá? Principalmente no caso de Portugal, né? As riquezas transferidas do Brasil para Portugal foram muito grandes, né? Então essa era uma das maneiras, né? Juntamente com o tráfico negreiro também, foi uma dos grandes geradores de divisas aí para os países onde houve escravidão, né? Era uma forma de contribuir para essa política do metalismo que tinha o objetivo de fazer o entesouramento de metais preciosos nos países europeus, tá? Então, para poder fazer tudo isso aí que a gente citou, né, era necessário que o Estado, né, os estados absolutistas interferissem o tempo inteiro no funcionamento dessa economia, tá? Então a gente viu aí que os estados absolutistas, né, eles interferiam na vida dos europeus em todos os aspectos, né? Não só na política, na religiosidade, na cultura, mas também na economia, tá? Só que essa interferência, né, à medida que a burguesia ela começou a ganhar espaço dentro da sociedade europeia, à medida que ela começou a ficar poderosa economicamente, né, essa interferência do Estado começou a atrapalhar os negócios da burguesia, né? Um outro mecanismo que acontecia aí na época do mercantilismo, que era muito comum dentro dos estados europeus, era o sistema de monopólio, né? O que é o monopólio? O monopólio é quando só uma empresa ela tem o direito de exploração sobre um determinado produto, né? Então os estados europeus eles concediam esse monopólio para determinados grupos, né? E o restante ficava literalmente a ver navios, né? Então o que os intelectuais, os iluministas e os liberais começaram a propor, né? A primeira coisa é que o Estado deixasse de interferir na economia, tá? Então dessa forma aí é que vai surgir o chamado liberalismo econômico, né? Que nada mais é do que a teoria que vinha de encontro e justificava os interesses da burguesia, que era a classe social que estava em plena ascensão durante esse período aí da Idade Moderna, tá? Então, à medida que o Estado ele parasse de interferir na economia,
né, parasse de conceder esses monopólios para determinados grupos, né, que estavam ligados aos interesses da monarquia, né, isso aí naturalmente viria favorecer os negócios da burguesia, tá? O principal defensor do liberalismo econômico, que é considerado também o pai do liberalismo econômico, foi o inglês Adam Smith, né, que viveu aí no século XVIII, e ele defendia basicamente, então, né, como a gente já disse, a não interferência do Estado na economia, tá? Ele defendia também o quê? A ausência de tarifas alfandegárias, né, que não houvesse diferenças entre taxas na entrada e saída de produtos, né? Ele defendia também a chamada livre concorrência, né? O que seria a livre concorrência? Né? O Estado deixar de fixar o preço de determinados produtos, né? Para que o próprio consumidor pudesse optar pelo produto que tivesse o menor preço. E era um defensor, sobretudo, da propriedade privada. Tá? Então é interessante a gente lembrar, né, como eu falei para vocês na nossa aula sobre iluminismo, que num primeiro momento fica a impressão que os iluministas, né, e sobretudo os defensores do liberalismo, né, eles estavam muito preocupados com o consumidor, né, quando ele defende a livre concorrência, quando ele defende a ausência de tarifas, mas na verdade a grande preocupação era com a própria classe, né? Proporcionar os desentraves necessários para que os seus negócios pudessem prosperar da maneira desejada, né? Outro importante pensador liberal foi o Thomas Malthus, né, que constatou que a população crescia em proporções geométricas, enquanto a produção de alimentos crescia em proporções aritméticas, né? O que quer dizer isso? Né? Ele afirmava então que a produção de alimentos ela crescia, né, muito menos do que a população, né? Então ele afirmava o quê? Que para regulamentar, né, as necessidades de consumo da população, as guerras, as epidemias e os desastres naturais serviriam como reguladores naturais das necessidades de consumo da população. Ou seja, né, se o Thomas Malthus vivesse hoje, né, na época que a gente está vivendo da pandemia, né, ele ia poder vivenciar na prática aquilo que ele defendia, né? Será que se ele vivesse hoje e tivesse vendo aí a quantidade de pessoas que têm morrido aí por falta de vacinas, né? Sendo que a vacina já existe, será que ele teria coragem de defender, né, essa ideia que ele defendeu lá no século XVIII, né? Fica a questão aí para a gente poder pensar, né? Será que ele seria tão cruel a ponto de continuar defendendo essa ideia, né? Bem, enfim, para a gente terminar aqui então, né, vamos falar da importância do iluminismo, tá? O iluminismo, ele é importante por quê? Né? Porque ele estabeleceu todas as bases, né, de tudo aquilo que a gente considera como normal atualmente, né? Quando a gente pensa em democracia, quando a gente pensa em direitos, né, os direitos essenciais, a liberdade de expressão, né, a liberdade de pensamento, liberdade religiosa, né? É importante a gente pensar, né, que tudo isso existe porque primeiramente alguém pensou, né, que isso pudesse existir, e em segundo lugar muitas pessoas lutaram para que isso pudesse acontecer na prática, né? Bem, mas isso é um assunto para as nossas próximas videoaulas, né, que a gente vai ver, onde a gente vai estudar as revoluções
Americana e a Revolução Francesa, sobretudo, né? Que foram revoluções que contribuíram para colocar